Hoje nós vamos conversar, eu e o Dal, essa dupla incrível aqui, um grande amigo. Daqui a pouco ele vai entrar. Nós vamos falar hoje sobre arte terapia e educação especial. Vamos falar da criança, desenvolvimento da criança, da sua relação com o objeto, e vamos também falar, obviamente, da arte terapia, o quanto ela pode ajudar, ela a ser significativa no desenvolvimento de crianças e adultos e adolescentes, enfim, que fazem parte da educação especial. Tá. Oi, Andressa. Tudo bem, querida? Galvão, acho que é o Júlio. Oi, Julinho, tudo bem? Prazer que vocês estão aqui, fiquem com a gente, mandem perguntas, falem pra mim se vocês estão me enxergando, se eu tô com o topo da cabeça. Tá, eu tava vendo uma live de uma amiga muito querida da Silvana, né, que é veterinária, mas que trata desse lado todo holístico aí, oi! E ela tava comentando, falando, e eu só vi o topo da cabeça dela, né? Então, se vocês estão vendo aí alguma coisa, por favor, me avise se tá ok, se tá legal. E vamos deixar o Dal entrar aqui agora. Esse é um assunto especial, né? Vamos conversar sobre isso. Dal, já entrou, querido? Não, tô só tentando. Agora foi. Olá! Boa noite! Boa noite! Diretamente do meu país, Minas Gerais. Como é que tá aí? Tá legal? Delicioso! Não aguento mais mastigar. Casa de família, casa de mãe, é isso. A gente tem que comer. Hoje eu fiz uma regressão à fase oral. Que bom. Aproveita e compensar a fase oral. Se de repente aconteceu alguma coisa, dá para compensar. Hein? Aqui em São Paulo tá um calor, mas um calor aí, tá quente? Tá muito quente. Aqui é tem muita árvore, muita terra, né? Então fica gostosinho. Tá quente, mas tá gostoso, tá frio. Vamos falar de Tia Klein? Vamos, né? Assim que você a chama, né, Melanie Klein? Por favor, fique à vontade, pode começar. Vamos falar de Tia Melanie Klein, muito carinhosamente chamando assim, porque o início aí, o tratamento, né, psicanalítico de criança, o que até então eu achava impossível. A Klein veio e falou assim: não dá para tratar a criança assim, dá para usar a psicanálise para falar de criança, com crianças, só que não a psicanálise estruturada como nós temos hoje, né, no set terapêutico, onde estrutura a fala. Lembrando que a criança está no processo de aquisição linguística, né? Ela vai ter um processo linguístico bem desenvolvido a partir dos 5 anos aí, 5 anos. Então, se a gente pensar nesse lado linguístico, então não daria para trabalhar a psicanálise com crianças, porque a psicanálise se pauta no discurso, se pauta na linguagem verbal. Então, a tia Clara falou assim, como que dá para resolver isso? Como que pode ser resolvido isso? Então, ela, observando os filhos, lembrando que a psicanálise é um método de observação, né, sempre, e observar e analisar vai a experiência. Então, observando os próprios filhos, a Melanie Klein ela vai começar a estruturar essa psicanálise para crianças e ela vai trazer uma das principais teorias da escola kleiniana, é a teoria objetal, que eu já vou explicar mais ou menos o que é. Mas, basicamente, o que é a psicanálise kleiniana? O que ela é diferente, o que ela tem de diferente e qual o grande diferencial dela para pensar na contemporaneidade. A Melanie Klein ela estruturou essa psicanálise voltada a observar a criança. Ela diz que o brincar é o mesmo que sonhar. Então, a criança, ao brincar, ela também está liberando o inconsciente. Então, se a gente for pensar nisso, o brincar também é uma das portas do inconsciente. Lembrando que Freud deixa 5, Jung deixa 7, e a gente pode pensar no mais uma forma de analisar o inconsciente, né? Que o inconsciente possa passar a barreira de recalque. Essa live hoje ela sai ela parte de um estudo de caso, parte de um paciente meu, e por faltar ali mecanismos, né, estruturas da psicanálise,
eu em contato com a Heinz, né, sempre, com essa questão da supervisão, a gente contato, conversa, vai, conversa, vem, e a gente vai trazer a questão da arte-terapia para falar desse paciente, mas antes eu vou explicar o que é. Qual que é a grande teoria da Melanie Klein? Ela vai trazer a relação objetal, que o objeto vai representar essa mãe, essa figura materna. Ou seja, quando a criança nasce, até os 6 meses, ela vai estar numa relação extremamente, como que eu posso dizer? Ela vai estar numa relação muito de dependência com a mãe, até os 6 primeiros meses. Então, essa criança ela não vê outra coisa além do seio. Então, ela entende que esse seio, ora alimenta, ora não alimenta. Então, ela vai trazer uma questão ali nos primeiros meses de vida, de relação de esquizoparanoide. Esquizo, dividido, paranoide de perseguição. Por que essa relação de esquizoparanoide? Porque ela entende que, olha, esse seio bom aparece e depois esse seio que não aparece, o seio mau. Posteriormente, essa criança vai entender que não, peraí, o seio bom, olha, aparece, mas ele também pode ser mau, que ele vai embora. Então, por isso, mamães, que é muito comum as crianças morderem, baterem, beliscarem o seio durante a amamentação. Porque na fantasia inconsciente ali, aquela criança entende que aquele seio vai abandonar a qualquer momento, então existiria também uma pulsão de destruição, uma pulsão de morte ali, muito, muito, muito incipiente, muito primária ali, é uma coisa que já vem desde os primórdios da vida psíquica dessa criança. Continuando essa teoria, depois dessa relação de esquizoparanoide, ela vai ser uma relação depressiva, quando ela entende que esse seio é bom e mau ao mesmo tempo. Então, vamos lembrar que o ego já está mais estruturado, já tem uma questão que está se desligando do ego da mãe. Porém, essa transição ela precisa ser saudável. E essa mãe, essa figura materna, a figura do cuidador, vai sendo transferida para um objeto de transição. Esse objeto pode ser uma fralda, pode ser um brinquedo, parte do corpo. Então, é muito comum nessa primeira fase da infância as crianças terem objetos que elas carregam para baixo e para cima. Pode ser um ursinho, pode ser aquela chupeta, pode ser uma fralda. Enfim, vai depender muito da relação que essa criança cria com esse objeto. E dependendo como essa figura do cuidador vai fazer esse corte, né, vai fazer essa cisão aí, vai fazer essa separação para ser saudável o amadurecimento psíquico, pode ou não gerar trauma. Já entra uma questão mais complexa, né? Que não é fez um corte uma vez que vai gerar um trauma, não. É uma coisa que se repete, é muito, gasta por muita energia. Então, a tia Klein ela vai trazer a principal teoria dela, que é a teoria da caixa de brinquedo, que é a teoria na qual a criança, ao brincar, ao mergulhar a mão, né, ali dentro da caixa, ela está mergulhando no próprio inconsciente. Então, a relação objetal que ela cria com o brinquedo é a maneira que esse inconsciente está ali postulado com ela. Então, o analista olha, sem interferência, somente observa como essa criança está e como que brinca, e a partir desse brincar que você compreende como está o aparelho psíquico dessa criança. Tem muita coisa da tia Klein, é muita teoria, bem mais complexo do que isso. Resumidamente é isso, porque por que surgiu esse gancho, né? Como que ia trabalhar com esse paciente meu que não tem aquisição da linguagem? A linguagem é muito rudimentar ainda, por questões neurodiversas. Então, falei, como que eu vou trabalhar com essa criança para conseguir ajudá-la? Aí, em conversa com a Heinz, nós chegamos à arte-terapia, e agora, quando a Heinz vai falar sobre isso especificamente. Passou a bola para mim? Passei a bola para você. A arte-terapia, né, no caso desse... Vamos chamar ele de Pedrinho? Vamos. A gente pode colocar o nome, então a gente vai colocar aqui o nome de Pedrinho. Quando o Dal vem contar essa história para mim do Pedrinho, a gente, é normal os psicanalistas trocarem confidências, né? Trocarem casos e conversarem sobre. Isso é muito normal, saudável e importante. A gente conversou bastante o que podia ser feito. E como ele mesmo disse, nossa, tá tendo um barulhão aqui, tem um pouquinho de paciência, que tá passando alguma coisa aqui, dando muito barulho. E
como tratar crianças? De modo geral, tratar crianças, como o Dal já falou, a psicanálise ele encontra algumas barreiras, né? Vai ter muitos psicanalistas que trabalham com criança. A primeira psicanalista que trabalhou com crianças foi a Ana Freud. Tá muito barulho? Tá bastante barulho. Então tá, a gente tá passando aqui, acho que é o caminhão do lixo, não sei o que é, tô bem aqui na esquina. Ele já tá fazendo uma curva, é um mal necessário, né? Precisamos que alguém passe e pegue o lixo. Mas tá fazendo bastante barulho. E vou continuar aqui, então, com a arte-terapia. Então, a arte-terapia, a gente tem tem várias vertentes, várias escolas que podem ser trabalhadas e estudadas. Aqui eu me propus a estudar e que trabalho muitos anos é junguiana, né? Sou analista junguiana de formação. Então, eu trabalho com arte-terapia nas bases da psicologia analítica de Jung. O que acontece aí? Jung descobre a arte-terapia quando ele rompe com Freud. Ele rompe com Freud, ele entra num processo depressivo, que para ele Freud era uma espécie de pai que ele não teve. E então ele se dedica, ele se fecha, ele já tem uma natureza introspecta, ele se introspecta ainda mais e descobre que através do desenho, que através da arte, de modo geral, ele é capaz de acessar conteúdos do inconsciente. Primeiro, uma experiência dele. Desde sai os livros negros, né? E sai depois o livro vermelho, que é um livro muito famoso. O livro muito famoso de Jung é a Sincronicidade. Aqui, eu estou falando isso e falando de Jung. É um livro muito famoso, onde mostra dia a dia os desenhos que ele ia fazendo nesse período da vida dele e o quanto ele descobriu do funcionamento da psique dele, da psique de todos nós, né? Porque ele é humano, nós também somos, então o que ele encontrou lá também vai ter muita coisa parecida aqui comigo, com você e com todo mundo. Então ele, através do desenho, descobre essa ponte. O desenho, a arte, a argila, a pintura, a fotografia, a colagem. Ela é capaz de fazer uma ponte daquilo que está dentro de mim e que eu não consigo colocar para fora. Daquilo que ainda em mim é um caos. A arte-terapia é capaz de transformar o caos em cosmo. Né? Ela vai fazer um desenho que eu faço, uma pintura que eu faço, ela vai ser um símbolo com o qual eu, observando aquele desenho, a pincelada que eu dou, ou mexer na argila que eu percebo, vou sentindo o que aquilo significa para mim. Eu não tinha acesso daquilo, aquilo estava tudo bagunçado dentro de mim, como a gente vive um turbilhão. Né? E o processo de fazer algo artisticamente faz com que eu dê uma ordem para isso. Eu coloco começo, meio e fim, isso que eu estou sentindo, isso que está me fazendo estar confusa. Então, é extremamente salutar. Então, quando a gente pensa em arte-terapia, que ela pode chegar à escola, que ela pode trabalhar, ela também é uma forma de fazer a inclusão desse aluno. Porque ele, caracteristicamente, ele tem dificuldade de acompanhar o que os outros acompanham. Ele vai ter uma parcela daquilo, há momentos que ele vai superar aquilo, há momentos que ele vai ficar preso no mundo linguístico e imagético que ele possui. Que muitas vezes é restrito, né? Dependendo do que ele tem, do quadro dele, vai ser bem restrito para ele. Então, através da arte, quando ele desenha, quando ele pinta, o que está acontecendo? Eu consigo conversar com... Veja um aluno como o Pedrinho, né? Pedrinho não tem ainda desenvolvimento total da linguagem, ele não domina a linguística. Quando ele faz um desenho, faz uma escultura ou ele faz uma argila, eu consigo, aquele objeto que está à frente, conversar com ele, propor diálogos com ele. Esse é o primeiro ponto. Através de uma arte criada, eu consigo desenvolver diálogos com ele. Então, às vezes, ele não tem assunto. O que você fez aqui? Por que essa cor? O que é isso? E observar o que ele está sentindo. Ele está sorrindo na hora que está mexendo naquilo? Por que você está sorrindo? Vamos sorrir junto? Então, ali é um ponto de desenvolvimento dialógico que já é muito, muito importante. Outro ponto crucial que a arte-terapia traz é conseguir trazer, às vezes, o aluno dentro de uma sala de aula, o aluno que é um aluno especial, ele está, assim, sendo... Sem o propósito do professor, ele está sendo excluído, porque ele não consegue participar daquela atividade, ele não consegue fazer, e ele, muitas vezes, aquilo o angustia, porque ele vê que está todo mundo fazendo algo, ele percebe que está todo mundo fazendo algo e eu não estou participando. Ao ato de você convidar ele a fazer algo, ele imediatamente se sente útil, ele se sente produtivo, ele se sente proativo também.
E é algo que parte do universo dele, Maria Montessori, parte do universo desse aluno. Porque se eu proponho uma argila ou uma tinta, eu não estou propondo um conhecimento formatado já na nossa cultura. Estou deixando que ele crie a partir dali. Daquilo que ele criou, eu vou trazer alguma informação. Aquilo é como se fosse uma base, um núcleo para que eu construa alguma outra coisa. Por exemplo, quando ele faz uma argila e ele está sentindo a sensação de tocar naquele que é mole, que é moldável, eu posso introduzir conceitos da matéria que está vendo ali. Nem que sejam pequenas coisas, mas através do que ele está fazendo, eu consigo trazer algo para o universo dele. Outra coisa muito importante é que essa angústia que ele sente, porque se eles são crianças especiais, muitos não dominam a linguagem, eles não entendem muito, eles sentem, mas não entendem o mundo à sua volta. É natural que eles, como todo mundo, criem angústia, criem situações emocionais que eles não conseguem resolver. E ao fato dele estar manuseando, fazendo uma pintura, ele consegue dar ordem para aquilo. A gente vê muito claramente o quanto um aluno que está ali agitado, não está conseguindo fazer algo, quando você tira ele da sala e você faz algo com ele, quanto aquilo renova, quanto ele consegue voltar para a sala de aula e conviver com os outros. Então a arte, ela tem essa potencialidade daquele símbolo que está ali ser uma ponte entre o interno dele e o externo dele, fazendo com que ele se conecte com o professor que está ali ou com o terapeuta que está ali e que ele possa construir algo a partir dali, né? Olá. Tem. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O sinal aqui tá um pouco ruim, mas... Mas a gente... Então, essa proposta de inclusão, né, na educação, que é muito extenso isso, né, tem que ser explicado caso a caso, o que pode ser feito, né, dentro da argila, dentro da pintura com tinta, dentro da colagem, dentro da modelagem, o que pode ser feito isso, mas o fato de você sentar com ele numa primeira etapa e deixá-lo produtivo, fazer com que ele traga o caos que está dentro dele, que é normal de todo mundo, para ele também, e que ele tente remodelar no discurso isso, que eu tenho uma ponte, um diálogo com ele, porque muitas vezes essas crianças, por mais que a gente estimule o diálogo, às vezes não sai, eles vão sorrir, ele vai dizer sim, vai dizer não. E quando ele tem um objeto na frente, ele consegue projetar seu inconsciente naquele objeto e a gente consegue ajudar. Então, duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. E propicia o diálogo daquilo que ele está sendo propondo a fazer e também que ele consiga dar ordem ao caos interno que ele tem. Todos nós temos, né? Só que nós conseguimos ao longo da nossa vida descobrir gatilhos e situações que a gente consegue acalmar. A gente tem autonomia de buscar uma cama, buscar um filme, buscar um livro, buscar uma yoga, buscar uma meditação, buscar um terapeuta. E eles, às vezes, não conseguem nem entender o processo e pedir, né? Então, a arte pode ser essa intermediação muito bacana. Isso aí. É isso aí, meu querido. E essa experiência sua que você teve com ele foi frutífera? Muito frutífera, principalmente na parte de autorregulação. De trabalhar com tinta, de trabalhar com argila, de trabalhar com o processo de rasgar coisas. Então, pode parecer que é muito... O trabalho é lento, não, é lento, né, de fato. O processo terapêutico sempre vai ser lento, só que ele sempre deixa alguma coisinha, né? Sempre deixa algum avanço, sempre deixa coisa gravada ali no aparelho psíquico daquele paciente. E a gente percebe até a melhora os pais também relatam, né? Somente a mãe relata como melhorou o social. A questão do social, consegue se comunicar, consegue falar o que gosta, o que não gosta. Antes tinha muita dificuldade, hoje ainda com dificuldade, mas ainda consegue falar do que gosta, consegue contar coisas que aconteceram ao longo da semana, no final de semana. Então a gente, principalmente a teoria ali da Melanie Klein, da caixa de brinquedo, é a coisa que mais ajuda a regular o Pedrinho. Então, depende, né? É aquela questão.
precisa observar e entender o que naquele momento precisa ser trabalhado. Então, a gente sempre deixa esse leque de opções aí para trabalhar com os pacientes. O terapeuta nunca também pode colocar o tampão de burro, né? Precisa sempre estar com uma visão muito aberta para olhar para o paciente com a visão universal ali, o que ele está precisando, que demanda que ele me traz nesse momento. Isso é maravilhoso. E não é, Falei, e não é caro também, acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre isso rapidinho. Não é caro você trabalhar terapia na escola pública, né? São materiais disponíveis, fáceis, né? Tinta, cola, tesoura, papel, o que precisa é boa vontade. Não? Tudo pode ser trabalhado, né? Sim, pegar um pouco de terra no quintal, no espaço da escola, colocar um pouco de água, um pouquinho de água, fazer com aquilo vir, ou comprar argila também, né? Ele manusear isso. Então, não é um processo caro, precisa um pouco de boa vontade ser trabalhado. Os professores PAs, né, que são os que cuidam, né, dessas crianças em sala de aula, né, deveriam até, né? O governo deveria incentivar ter essa matéria de formação, ter arte terapeuta nas escolas para trabalhar. Até com os alunos que não são da educação especial, mas que estão com algum processo, alguma situação, né? A gente já sabe de experiências de alunos que não estão bem e de repente pinta uma mandala e fica bem, faz um desenho, ouve uma música, senta um pouco aqui, né? Vamos ouvir essa música, uma música calma, vamos pintar, vamos desenhar, e aquilo faz com que ele se acalme e autorregule, né? Mesmo ele tipo, sendo chamado de, sei lá, não é um aluno da classe especial, mas ele também pode ser beneficiado com isso. Então não é caro, né? Precisa um pouco de boa vontade, de incentivo. Existem montes de livros aí que trabalham sobre o tema e podem ajudar. E os ganhos para esses alunos é espetacular, né? E a Melanie Klein, né? A Melanie Klein, a gente vai tratar sobre ela no curso de psicanálise, né? Falar sobre o curso que a gente está aqui realizando, no início do ano que vem. Nós vamos falar da Melanie Klein, do Winnicott também, e da Anna Freud também a gente pode falar um pouco, né? Que vai tratar essas questões da criança, de como trabalhar a criança, da arte terapia também a gente pode falar da arte terapia na criança no curso de psicanálise, como trabalhar isso. E também tem o curso de arte terapia, né? Convido aos professores ou as pessoas que têm interesse no assunto, né? Queiram se autotrabalhar, se autoconhecer ou ser arte terapeutas independentes, né? Vai tratando de casos, não só de alunos, mas de casos, de seriados aí que a gente pode comentar, que possam fazer o curso também de psicanálise, né? E de arte terapia com a gente. Poderia fazer os dois, hein? Como psicanalista, também com formação em arte terapia. Seria fundamental. Fundamental, porque veja, você é psicanalista, né, e precisou um pouquinho de conhecimento, né, todos nós, né, como também um arte terapeuta pode buscar conhecimentos na psicanálise para fazer um bom trabalho, se descobrir e ajudar as pessoas, né. Então entra aqui na página da Clínica Jabuticabeira do DAO, ou na minha página mesmo aqui no Instagram, tem as informações dos cursos, o preço está ótimo, é um curso presencial de 2 anos, incrível para você sair lá, poder ajudar a trabalhar, a se conhecer também. Isso, entre em contato com a gente, vamos conversar sobre, passar mais informações e façam os 2 cursos, que está muito, muito bacana. Está uma grade muito boa. Tá. Então, acho que alguém tem alguma pergunta? Quem tá aí, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Ou se alguém depois quer assistir a live, né, que a gente se propôs a fazer uma live mais curtinha hoje, quiser mandar perguntas para mim ou para o Dal, fique à vontade, assistindo ao longo aí da semana. É isso. Qualquer coisa é só nos contatar, aguardamos os contatos e façam os 2 cursos. E seja um psicanalista e também um arte terapeuta. Um arte terapeuta com abordagem junguiana. Isso. Eu acho que é só, né, Dal? Então tá. Então até a próxima live, tá? A gente se vê. Um beijo.
beijo para vocês. Curtam a vida. Descubram como a arte e a psicanálise pode mostrar para você o grande potencial que você tem, transformador em você e nos seus futuros pacientes ou clientes. Beijo e até a próxima. Bisu. Tchau, Bisu. Tchau, tchau.